nome da pregação de hoje é O Pior dos Pecadores. Nós vamos falar sobre Zaqueu, como vocês nunca viram. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história, o dia que o baixinho Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi até a casa dele e salvou aquele que ninguém queria salvar, que ninguém ali naquele povo achava que era digno de ser salvo. O mais terrível dos pecadores, ele foi salvo. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos ler Lucas capítulo 19, versículo 1. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Ou seja, um eufemismo para baixinho. Verso 4. Correndo na frente, subiu num sicômoro, ou seja, uma árvore, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam. Na versão revista e atualizada, o texto fala de multidão. Ou seja, o povão ficou irado com Jesus. O que a gente lê aqui não foi apenas a elite da sociedade que Jesus desagradou. Jesus agradou a todos em Israel. A multidão também ficou revoltada com ele. Verso 7 ainda, ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. Obviamente, ele estava lá, Jesus estava na casa de Zaqueu. Com certeza, Jesus pregou. Zaqueu ficou impressionado e se converteu. E aqui a gente sabe o porquê ele se converteu. A gente sabe que ele se converteu por conta disso aqui, verso 8. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. E o prejudiquei aqui na versão revista atualizada é roubei, como aqui também está claro. Eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente sabe que na cadeia tem alguns tipos de crimes que não são aceitos nem pelos criminosos. É um cara que, por exemplo, abusou de alguma mulher. É o cara que, por exemplo, abusou de criança. Esse tipo de gente, nem o criminoso aceita. É basicamente isso que era um publicano. Eu já falei sobre isso em outras pregações, que no Novo Testamento o publicano e pecador eram sinônimos. Era o pior tipo de gente que existia. Por quê? Porque o publicano era um agente do Estado, que cobrava imposto. E como a gente vê aqui, muitas vezes eles cobravam a mais. Um judeu já se considerava roubado por ter uma outra nação subjugando-a. Como a gente lê no Antigo Testamento, em que Deus diz para o povo: se vocês forem fiéis, eu vou proteger vocês, mas se vocês me abandonarem, eu vou permitir que outras nações subjuguem vocês. Já não bastava o fato da humilhação de ter um romano dominando sobre Israel. Eles, os romanos, costumavam pegar alguém do povo para cobrar imposto. Ele era então considerado, o publicano era considerado um profundo traidor, mesmo que ele apenas cobrasse o imposto que o Estado pedia. Mas, como a gente vê aqui em Zaqueu, além disso, ele roubava. É por isso que, para eles, não havia salvação para um publicano. Não havia. Gente, pensa nisso. Essa semana, na enchente, a placa do meu carro caiu. Terrível. Tudo porque eu voltei de viagem. Vou contar um pecado aqui. Faz acho que uns 8 anos que eu não como miojo. Eu estava com vontade de comer miojo. Aí eu falei, vou ter que ir lá comprar um miojo. Perdi a placa do carro. Miojo de R$3 custou R$400. Porque é isso, 270 da placa, mais 120 de como é que é? Vistoria. Sabe a vontade de sentar assim e chorar? Sabe aquela vontade? Mas é R$400 só.
Imagine um vizinho do Zaqueu, pobre, que via o Zaqueu com a polícia lá na casa dele e falava, quero o porco ali, a gente vai levar o porco. A galinha também. A gente está levando. Não, mas não é nem isso que o Estado exige, Cala a boca, a gente está levando. Imagina o ódio daquele povo. E Jesus salva o vilão. Jesus não era marxista. Jesus salva o mais rico, o vilão. Jesus salva o que ninguém queria salvar. Até o povo dizia, não, para esse não tem jeito. Para Jesus tinha. Essa é a história. Para mostrar para mim e para você que qualquer um que crer em Cristo, seja o oprimido ou o opressor, seja o rico ou o pobre, qualquer um, há salvação em Cristo Jesus. Para qualquer um. Para o fariseu também. Porque Paulo era fariseu. É isso que essa história tem a contar a mim e a você. Que mesmo o pior dos pecadores pode ser salvo exclusivamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o meu primeiro ponto. Deus salva a todos. O texto bíblico diz que Jesus estava entrando em Jericó. Mas essa história faz parte de um contexto. Que contexto? Daquilo que eu preguei para vocês semana passada, lembra? Na semana passada eu preguei sobre... Vocês lembram? Lembra nada. Às vezes na segunda, eu prego no domingo, na segunda de manhã eu falei, amor, o que eu preguei? A história do cego de Jericó. Lembra? Quem era o cego de Jericó? O texto diz que ele era mendigo. Duas histórias se entrelaçam, tá vendo? O mendigo cego foi curado por Jesus, lá em Jericó. E agora o texto diz que o rico, que explorava os outros, foi salvo também. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus não amou o pobre. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus amou apenas os desvalidos e os sem oportunidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O pobre e o rico, o alto e o baixo, o feio e o belo, o judeu e o gentil. Qualquer um, onde houver fé genuína, haverá salvação. Mesmo o pior dos pecadores, ao se encontrar com Cristo Jesus, se tiver fé, será salvo. É isso que a Escritura declara. É isso que a Escritura declara. Ora, a Bíblia declara que até fariseus foram salvos, gente. O fariseu é combatido sistematicamente por Cristo Jesus no Novo Testamento. O fariseu é também o que havia de pior em Israel. A Bíblia declara que os fariseus foram aqueles que articularam para que Jesus fosse morto. Os fariseus eram descritos por Jesus como hipócritas, como aqueles que faziam longas orações para justificar o fato de que roubavam viúvas, gente. Roubavam viúvas. Ou seja, quando eu era garoto, tinha uns amigos lá que roubava, o cara nem precisava roubar, mas roubava pelo prazer. Mas esse cara não precisa, ele é rico. Isso é imoral. Mas até os imorais, quando eles veem uma pessoa numa situação de total desamparo, até os imorais, eles ficam indignados. Você roubou essa viúva. A Bíblia diz que os fariseus roubavam viúvas. A Bíblia diz que os fariseus mataram Jesus. Paulo, no dia que ele se converte, Paulo não estava buscando a Jesus. Paulo havia pegado cartas com autorização romana para matar crente. É nesse contexto que Paulo se converte. Paulo não estava indo para a igreja, Paulo não estava pesquisando sobre Jesus Cristo. Paulo queria matar os seguidores de Jesus, a tal ponto que Jesus, quando Jesus se revela a ele, Jesus diz assim, porque você me persegue, seu ódio não é contra eles, é contra mim, você é revoltado contra mim, você não está em busca da verdade, você tem um coração cheio de raiva contra Deus. E Deus salvou. Karl Marx publicou o seu Manifesto Comunista em 1848. Segundo Marx, o mundo é dividido em classes. E a história do mundo é a história da luta de classes. E que, de acordo com ele, só existem classes porque existe propriedade privada. Ou seja, por que tem rico e pobre? Porque tem propriedade. Se tem propriedade, tem alguém que diz é meu e tem alguém que diz não é meu. Por isso surgem as classes. Karl Marx, então, desenvolve no seu livro Capital a ideia de que
existem opressores e oprimidos, e que os burgueses eram sempre opressores e que o proletariado era sempre oprimido. Isso na nossa sociedade vai se ramificando em muitas outras esferas, do tipo, o homem é sempre opressor e a mulher é sempre a oprimida. O branco é sempre opressor e o negro é sempre oprimido. E por aí vai. E por aí vai, por aí vai. O mundo então foi dividido assim. Não mais as pessoas são julgadas pelo seu caráter, mas dependendo da classe que pertence. Se é rico, não presta, sempre. Dependendo da cor da pele, não presta sempre. Dependendo do sexo, não presta sempre. Mas se para Marx o mundo era dividido entre inocentes e vítimas, Jesus coloca todos no mesmo lugar. Opressores e oprimidos são pecadores. Ricos e pobres são depravados que precisam buscar em Cristo Jesus perdão de seus pecados. Brancos e negros são malignos, são corruptos. Homens e mulheres são corruptos. É assim que a fé cristã define o homem. É assim que Paulo coloca judeu e gentio no mesmo lugar, no banco dos céus. Todos pecaram, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus. Todos são malignos. É isso que a gente está vendo aqui. E se todos são malignos, e se todos estão condenados, e se a salvação é pela fé, qualquer um, de qualquer classe, de qualquer situação, de qualquer parte que ele faça da sociedade, não interessa. A salvação é pela fé. Houve fé na vida do vilão da história. Ele era o vilão. Ele era o vilão. E não qualquer vilão. Não qualquer. Porque o publicano era rejeitado. Mas ele era o chefe dos publicanos. Ele era muito rejeitado. Alguns chegam a dizer até, não, eu acho que ele subiu na árvore porque ele era rejeitado. Não, o texto não diz isso, né? Mas alguns chegam, eu já vi pastor pregando sobre isso, chegando a dizer isso. Vamos ficar só no texto, né? Mas é verdade, eles de fato eram bem rejeitados. Bem rejeitados. Mas houve salvação, inclusive para eles. Segundo, Jesus não se importava em desagradar. Irmãos, vamos fazer uma cena aqui. Deus me livre, eu não sou Jesus, mas Deus me livre, tem nada a ver isso. Mas é só para você ter uma noção de aproximação para entender a história. Chega um irmão aqui hoje na igreja, famosíssimo, completamente pervertido, terrível, terrível. Estaciona a Ferrari dele ali. Aí eu falo assim, irmão, convém que eu vá comer na sua casa hoje. O que você já ia falar? É, na minha casa, comer fubá não vai, né? Na minha nunca foi. Será que eu estou forçando o texto ao dizer que você acha que lá no meio da multidão não teve gente dizendo isso? Isso é interesse. Foi porque é rico. Se fosse pobre, não ia não. Tá vendo? Tá vendo? No final todos os líderes são iguais. Todos os líderes são iguais. Imagina o problema. Não apenas da questão de que o publicano era um vilão, mas ele era rico. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas você nota que Jesus não se importa em ter o nome dele jogado na lata do lixo. O tempo todo, Jesus nunca se preocupou em ofender. Nunca. Em fazer com que as pessoas ficassem chateadas. Ele nunca se preocupou. Eu não estou dizendo com isso que ele tinha prazer em ofender. Como eu sei que há pastores e eu posso fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Eu sei disso. Mas Jesus não podia fazer isso, porque ele é santo e perfeito. Há pessoas que fazem isso. Que falam até a verdade, mas com o objetivo de humilhar. Você pode fazer isso lá com o seu colega no trabalho. Você pode fazer isso. Ao invés de pregar o evangelho para que ele se converta, você pode pregar a verdade para humilhá-lo, para mostrar, está vendo? Você tem que ir para o inferno mesmo, e por aí vai. Não era isso com Jesus. Isso não se dava com ele. Ele, pelo contrário, amava tanto que estava disposto até a ofender por conta do amor. Eu explico o que eu quero dizer. Por meio de uma figura que eu já usei aqui algumas vezes.
qual é a única pessoa, se você tiver com bafo, seu amigo tem coragem de falar para você? Duvido, não tem. Se ele falou, abraça esse amigo, é amigo mesmo. Não fala. Eu tinha um amigo, ele tinha um bafo, eu quase me desmaiava. Eu não tinha coragem. Não tinha coragem. Não tinha. Mas a mãe fala. Ou a esposa, né? A esposa fala de qualquer jeito mesmo. Mas a mãe fala. O pai fala. Sabe essas coisas que nenhum colega tem coragem, mas o pai fala? O pai fala e quebra o pau. É justamente porque ele ama. O coleguinha não fala. Mas o pai fala, sabe que vai ficar chateado. É isso. É como declara Provérbios: leais são as feridas feitas por quem ama. Jesus, então, ele não tinha preocupação alguma em ofender. Ele não se importava. Não que o fizesse de propósito, mas ele sabia que a verdade, ela de início, ela tende a ofender. Tende mesmo. Tende mesmo. Portanto, é necessário amor profundo para fazer o que é certo, ainda que desagrade todos aqueles que estão ao redor. Vejamos um exemplo. Lucas 11. Jesus está expondo os pecados dos fariseus. Os intérpretes da lei, ao ouvirem o que Jesus falava sobre os fariseus, os intérpretes da lei disseram: Senhor, não fala assim não, porque assim o Senhor pode nos ofender também. Aí Jesus se volta para os intérpretes da lei e começa a falar a verdade sobre eles. Ai de vós, hipócritas. Jesus nunca se importou com aquilo que os outros diziam, todos, sejam os fariseus, que era a elite da sociedade, seja o povo e até os seus próprios discípulos. Lembra aquele dia em que Jesus deu um discurso mais duro e os próprios discípulos o abandonaram? Lembra disso? O compromisso dele com a verdade era absoluto. E justamente porque pregar a verdade é a coisa mais amorosa que existe. Ele não se importou em ter o nome dele na lata do lixo. Por quê? Por amor, ele falou a verdade. E ele foi contado entre os pecadores. Lembra desse texto? Isaías? Foi contado como os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele foi contado entre os pecadores várias vezes. Utilizamos esse texto para falar da cruz, em que Jesus estava ali no meio, ao lado dele, à direita e à esquerda, dois criminosos. Ele se fez pecador ali, sem pecado algum, mas ele carregou o nosso pecado e se identificou conosco. Mas isso não é verdade apenas sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso várias vezes. Quando ele foi batizado. O batismo era batismo de arrependimento. O que ele fazia lá se ele não tinha pecado algum? Ele se fez pecador ali. Ele foi contado entre os pecadores ali. Ele se identificou conosco ali. Ele comeu com pecadores em outras oportunidades. E todo mundo dizia: o que o Senhor faz? Comendo com prostitutas, com ladrões. Mais uma vez, ele se identificou com pecadores. Não se importou em ter o nome dele jogado na lama. E aqui, mais uma vez, o mesmo se deu. Sabia que iriam falar mal dele. Queriam dizer: é interesseiro. Só está fazendo isso porque é interesseiro. Ah lá, e o publicano, ele era um agente político, algo parecido mesmo com um político na nossa cidade. Está vendo, olha lá, associando com um político. Está vendo? Começa bem, tudo é assim. Todos eles são iguais. Olha lá, agora já está lá, atrás do poder, do status, da fama. Que pena, que pena. Ele não se importou. Ele não se importou. Por amor àqueles que ele elegeu, ele não se importou em ter o nome dele jogado na lata do lixo, ter o nome dele sido associado a pecado. Ele não se importou. Quando nós nos convertemos, muitas vezes nós ouvimos os ímpios nos criticando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo assim, ó. Olha lá, tá vendo o crente? Olha lá, ó. Mentiu, adulterou, enganou, fez tudo de errado, agora é crente, agora está salvo. E Deus diz: é. Não é isso mesmo? E eu não conheço a história.
de muitos de vocês aqui? Não foi exatamente isso? Não foi? Que eu e você, nós éramos terríveis? Completamente malignos? Não é isso que vocês me contam ali? É isso. É isso que vocês são. É isso que eu sou. E ele não se importou em ter a gente andando com ele. Não se importou em colocar o nome dele na lama por conta de mim e de você. É isso que a Escritura declara. O jogador Daniel Alves, eu realmente não sei se ele de fato cometeu, porque por conta do feminismo que a gente vê aí hoje, é terrível. Meu sogro perdeu o emprego dele, tinha prova de que ele não tinha feito nada. Tinha uma prova. A moça o acusou, tinha uma câmera mostrando que ele não fez nada. Mesmo assim, o cara não teve coragem de manter meu sogro. Despediu o cara. É terrível hoje. Então, não sei mesmo, do caso do Daniel Alves. Não sei. Mas tudo bem, ainda que seja de fato culpado. Um empresário, acho que é do Vasco, ele disse assim, eu acho que o Daniel Alves não cometeu o crime, foi despedido. Está vendo? Ninguém quer ter o nome associado com pecador. Lembra o Bruno, que matou a própria namorada, amante? Eu estava pregando numa cidade de Minas, não lembro agora qual cidade, ele ia jogar lá, naquele time. Ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Ninguém queria associar o nome com alguém que cometeu aquele crime. Ninguém queria associar o seu nome aos publicanos. Jesus foi comer na casa dos publicanos. Jesus foi comer na casa deles. Eu vou dar um exemplo disso também. Como igreja, a gente tem que ser assim. Um pastor, ele pregou sobre um assunto que gregos e troianos não concordam, detestam esse assunto. Gregos e troianos, ou seja, reformados e pentecostais, qualquer tipo de crente, não concorda com isso que esse pastor pregou. E ele fez justamente por acreditar que é correto. E ele conta que uma pessoa que antes o ouvia começou a persegui-lo. Mas ele acreditava que aquilo era o certo. E que aquilo, ainda que o nome dele fosse jogado na lama, ele acreditava que aquilo era o certo. Ele conta que muitas pessoas o perseguiram, uma pessoa em específico. E depois de alguns meses, essa pessoa veio até ele, pediu perdão e ainda disse, vou reformar a igreja inteira. Pastor, pode colocar aqui, a gente vai gastar uns 200 mil. Deixa na minha conta, eu vou arrumar. É óbvio que ele não fez por isso. Mas inúmeras vezes nós, como cristãos e como igreja, precisamos estar dispostos a ter o nosso nome jogado na lata do lixo, por pregar aquilo que a gente acredita que vai salvar, por pregar aquilo que a gente acredita que vai libertar, ainda que o nosso nome, a nossa reputação vá para o espaço. É isso que a gente precisa fazer. Puxa vida, eu estou pensando se eu cito aqui não vou citar isso não, depois eu cito, vai ficar muito feio. Terceiro, em off eu cito para vocês. Viu? Vocês têm que vir aqui visitar a gente. Terceiro, Zaqueu se humilhou. Zaqueu era baixinho, ele estava no meio da multidão, ele não se importou em sair correndo no meio da multidão, e ele não se importou em subir em cima de uma árvore. Quase todos os pregadores, quando falam desse assunto, falam que esse aspecto tem a ver com humilhação. E eu acredito que tem a ver com isso mesmo. Ele tinha que se humilhar, não se importar. Não se importar com a reputação dele. O cara poderoso, onde já se viu? Porque, nota aqui, na nossa cidade, quando tem um evento, as pessoas mais importantes, tem um lugar especial para elas. E são VIP, Very Important Person. VIP, tem que ter um lugar especial. Não tinha. Pelo contrário, ele subiu numa árvore, parecendo um menino, parecendo um garoto, porque garoto não liga, né? Mas um cara importante como ele.
E ao longo da história, eu acho que quase todos os pregadores falam dessa atitude como um sinônimo de humildade. E eu sou tendencioso a crer que esses pastores estão certos. E talvez aí esteja um dos grandes símbolos da conversão: humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos. Se humilhar. Tem que se humilhar. Diante de Deus não tem jeito. Tem que se humilhar. Se você não se humilha diante de Deus, não há conversão. A humilhação é sim, é algo distinto, mas inseparável da fé. Não existe uma fé arrogante. A fé é sempre essa atitude de quebrantamento profundo. Sempre. Lembra que no antigo Israel, o símbolo do arrependimento era o quê? Pano de saco e cinza, que eram as vestes de um mendigo. Jogava cinza sobre si. Era o sinônimo de auto-humilhação. Não há arrependimento, não há fé que não seja humilde. Se a gente quer se aproximar de Deus, tem que ser assim. Não adianta, não tem esse negócio. Você chegar aqui na igreja e falar: não, mas eu sou importante na sociedade, pastor. Não, pastor não veio falar comigo ainda, que é isso? Pastor, você sabe, as minhas empresas aqui, não tem isso. Afinal de contas, se você é rico, quem te fez rico? Você tem uma alta posição aí? Quem colocou você nessa posição? Paulo disse que foi Deus. Quem és tu para se vangloriar? Não foi ele que te pôs em destaque, fala Paulo. Foi ele que pôs em você em destaque. Foi ele que te abençoou. Foi ele que te deu saúde, que te deu inteligência. Então por que você entra aqui e fala: Não. Diante de Deus, não tem nada disso. Se você não entender isso, você não vai se aproximar de Deus. Não vai. Você pode frequentar culto, mas tocar em Deus não. Pode frequentar culto regularmente, mas tocar em Deus não. Isso é interessante, sabe por quê? Estou falando isso para vocês e para aqueles que me ouvem. Vocês aí, porque eu sei, tem um monte de vocês que me escutam. Artista, um monte de gente. Você tem que se humilhar. Não interessa se você é famoso, você tem muito dinheiro, ganha 100, 200 mil por dia. Não interessa. Você tem o que tem por conta de Cristo. Não interessa. Você tem que entrar na igreja, sentar ali, ficar quietinho e ouvir. Não pode falar ainda. Calma. Sente e ouça. E a seu tempo você vai falar. É fundamental isso. É fundamental isso. Zaqueu, poderoso, importante, rico, sobe na árvore. Você tem que subir na sua árvore. Senão Deus não vai se inclinar para ouvir você. Quarto e último princípio, teve fé. Quando Zaqueu, ladrão, diz: Senhor, me comprometo a dar metade de meus bens, e aqueles que eu defraudei, que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Levítico capítulo 6 declara que se alguém roubasse uma pessoa, o criminoso deveria devolver o que roubou e acrescentar 1/5. Êxodo capítulo 22 fala que em alguns casos deveria devolver o que roubou, acrescentado o dobro. Esse rapaz foi além. Zaqueu foi além. Ao ver essa fala de Zaqueu, Jesus disse: houve salvação nessa casa. Ele não foi salvo por doar o dinheiro. Ele doou porque ele foi salvo. Ele não foi salvo pela boa obra que ele fez. Pelo contrário, é justamente porque ele foi salvo é que ele então começou a fazer boas obras. Lembra que Jesus havia dito, e eu já preguei para vocês aqui recentemente em Lucas? Difícil, muito difícil que um rico entre no reino dos céus. E aí Jesus continua: mas o impossível para os homens é possível para Deus. Foi Deus quem salvou Zaqueu. Porque é impossível que um homem que ama o dinheiro seja salvo. E lembra que eu falei para vocês lá no texto, baseado naquela história do rico? De acordo com o que a gente lê lá, todo mundo ama o dinheiro. Por isso é impossível que o homem abandone o amor ao dinheiro por si só.
Somente se Deus fizer um milagre. Somente se Deus fizer um milagre. Portanto, o que a gente está vendo aqui em Zaqueu é isso aqui, ó. Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, Deus coloca a fé, e essa fé, ela vem acompanhada de arrependimento. E arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. E essa mudança, esse arrependimento genuíno, é fruto da graça de Deus, como Paulo diz em Romanos. Ou ignora que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Por que aquele homem conseguiu fazer o que o jovem rico não conseguiu? Porque Jesus o capacitou para tal. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ele teve fé porque Deus deu fé a ele. Ele creu porque Jesus o escolheu antes da fundação do mundo. E somente assim nós podemos deixar de amar o dinheiro, nós podemos deixar de amar a sensualidade, que é outro ídolo, nós podemos deixar de amar todo tipo de vício, a mentira, o engano, tudo, só porque Cristo nos capacita dia após dia. Vocês creem? Vamos ficar de pé?